Olá, está começando mais uma edição do Papo Tecnológico, uma iniciativa da comunicação do Parque Tecnológico Itaipu. Neste espaço, abordamos diferentes ações desenvolvidas pelo parque e seus parceiros, sempre contando com a presença de convidados e especialistas em diferentes temas. E hoje quem conversa com a gente é o geógrafo, professor e analista educacional Janer Vilaça, que atua no Polo Astronômico do Parque Tecnológico. O interesse de Janer pela astronomia surgiu quando ele ainda era criança, e hoje ele tenta despertar esse mesmo encanto nos turistas e alunos que visitam o Polo Astronômico. Seja bem-vindo, Janer. Trouxemos você aqui para tirar algumas dúvidas sobre atualidades da astronomia. E começamos com um fenômeno que tem acontecido nos últimos dias em vários locais do país, e até os visitantes do Polo Astronômico devem estar questionando. Afinal de contas, Janer, o nosso Sol, ele está mais avermelhado que o normal? Bom, primeiramente é uma satisfação, contribuir com vocês, colaborar com vocês, e agradeço o convite. É muito interessante, que é o que a gente pode dizer é um paradoxo, a beleza da poluição. Esse é o termo que se aplica ao Sol vermelho, O Sol não está vermelho, mais vermelho do que o normal, o Sol está exatamente igual ele estava, não houve nenhuma mudança. O que houve de mudança é o nosso tempo que está muito mais seco, O nosso tempo, por estar mais seco, a poluição fica dispersa no ar, fazendo com que haja um desvio dos comprimentos de onda, que são a luz que vem do Sol, composta de várias cores, e aí por isso a luz branca. Quando ela incide na nossa atmosfera, que está carregada de poluição, há um desvio maior do tom vermelho, fazendo com que o Sol fique vermelho. Mas você pode observar que é só o Sol que fica vermelho, todo o céu fica normal, E é interessante, quando a gente pensa em poluição, a gente imagina que seja a poluição das indústrias, a poluição das fábricas, mas não. A poluição, por exemplo, de partícula em suspensão, poeira, que vai para a atmosfera e, como está seco, não chove, isso fica tudo suspenso. E aí a luz do Sol é desviada por essas partículas, produzindo esse avermelhamento, Mas não tem nada a ver com o Sol mesmo, Então, o que eu posso dizer a beleza da poluição. Tem a poluição e tem a beleza que ela produz, Geralmente no entardecer, no amanhecer, isso é um pouco mais visível, As pessoas veem com mais frequência. Isso também é porque quando as pessoas olham para a linha do horizonte, tem mais camadas atmosféricas para a luz do Sol percorrer. Quando o Sol está bem no alto, a partir das 9 horas até umas 4 da tarde, o Sol fica normal. Mas a partir daí começa a avermelhar, Ou antes das 9, Então é um fenômeno da época do ano mesmo, de poluição. Então é um fenômeno comum, Janer, já vem sendo registrado há tempo? Sim, já aconteceu inúmeras outras vezes, em outros lugares. Aqui em Foz, talvez por a gente pensar que só está vendo agora, a gente acha que é uma raridade, mas em lugares como no interior do Brasil, onde os lugares são mais secos, isso acontece com mais frequência, Então é um fenômeno da época mesmo, Tá certo, então esse Sol avermelhado ele tem uma relação com o clima, Janer, uma dúvida comum entre as pessoas, qual que é a diferença entre clima e tempo? É muito boa pergunta, as pessoas fazem essa confusão. Geralmente nós perguntamos assim, o clima de julho é igual ao clima de dezembro aqui em Foz do Iguaçu? As pessoas dizem, sim, não, é diferente, em julho faz frio, em dezembro faz calor. Não, na verdade, o clima de Foz do Iguaçu é subtropical úmido, isso é sempre, o ano inteiro, há décadas, esse é o clima de Foz do Iguaçu. O que há uma variação é no tempo. Para o clima de Foz do Iguaçu, que é subtropical úmido, nós temos 4 estações bem separadas, nós temos períodos de chuvas bem distribuídos ao longo do ano, com um pouco de diminuição agora neste período, e calor e frio. Isso é tempo. Então a diferença entre clima e tempo. Tempo é as diversas variações que um clima tem. Então, o que mudou hoje é o tempo. O que mudou amanhã, que vai mudar amanhã é o tempo. Tudo que muda de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, se chama tempo. O clima só muda de um período muito grande, numa escala muito grande de tempo, Então, essa variação que você perguntou, Vassi, é no tempo. Tá certo, Janer. E outro assunto que ganhou o noticiário recentemente foi a descoberta de vapor de água em um planeta que fica a cerca de 110 anos-luz da Terra. Essa presença tornaria o planeta potencialmente habitável. O que representa essa notícia para a ciência? Bom, é uma notícia muito interessante, A descoberta de vapor d'água, ela se acentua pelo fato do planeta ainda estar numa região chamada de zona habitável.
Ou seja, é a posição do planeta em relação à estrela. Assim como a Terra está na zona habitável, ou seja, na posição que a Terra ocupa em relação ao Sol, neste planeta também, por ele estar numa zona habitável e ter vapor d'água, isso torna o planeta bem interessante. Às vezes as pessoas pensam que a descoberta de água é que é o fator mais importante, mas não. Na verdade, é a posição do planeta com água. Para se ter vida como a gente conhece aqui na Terra, o que é importante? Ter água nos 3 estados. Imagine água líquida, água sólida e vapor d'água. Como nesse planeta, que é um planeta bem grande, para vocês terem uma ideia, é um planeta que tem 2 vezes o tamanho da Terra, mais 8 vezes a massa. Mas ele é um planeta praticamente gasoso, é como se fosse um planeta igual o nosso Netuno aqui. O que acontece lá com a água? Ela entra no estado de vapor, ela condensa, vira água líquida, cai, vira vapor de novo e fica nesse ciclo hidrológico aí. Ciclo vapor-água, vapor líquido, vapor líquido. Isso é muito importante porque a gente sabe que a vida se desenvolveu na água, né? Mas ainda faltam alguns outros elementos lá para que haja vida, como, por exemplo, a superfície. Não dá para ver a superfície do planeta, uma vez que ele é um mini Netuno. A gente não consegue ver a superfície de Netuno, ou seja, a camada atmosférica dele é muito espessa. Mas o fato de se encontrar água na atmosfera nesses 2 estados é realmente uma coisa inédita. E estando o planeta na zona habitável, né? A estrela, inclusive, no qual ele orbita, é uma estrela vermelha, pequena, e ele está numa distância relativamente boa dela, né? É interessante, mas e é importante essa nossa mídia aqui, porque ela ajuda a entender, né? As pessoas pensarem que não é só a água, né? Porque se formos procurar água, por exemplo, aqui em algumas luas do nosso sistema solar mesmo, encontra-se água no estado líquido, com grande quantidade. Por exemplo, na lua Encélado de Saturno, na lua Europa de Júpiter, tem água líquida, né? Só que não tem água no estado gasoso e nem esses corpos estão na zona habitável. Então essas são diferenças, né? Mas o que é interessante, que eu tenho notado nessa informação, é que as pessoas estão procurando mais entender essas coisas, buscando isso, né? Isso é a formação, eu diria que o bom disso é o início da formação de uma cultura científica. E aí nós podemos contribuir muito com isso, né? Tá certo. Janeiro, ao longo de todo o ano ocorrem vários fenômenos astronômicos, visíveis ou não a olho nu, né? Para esse finalzinho de ano aí, há algum fenômeno previsto? Tem sim. Tem um fenômeno muito interessante, mas bem mais próximo de nós agora, a gente deve atentar para um fenômeno que ocorre todo ano, mas que ele é muito importante, que é o início da primavera, né? A Terra, em seu movimento em torno do Sol, ela vai ocupar uma posição onde os 2 hemisférios ficarão iluminados por iguais. Então, nós teremos noites e dias com o mesmo período, né? Então, noite com aproximadamente 12 horas, dias com aproximadamente 12 horas. Isso é muito importante. Isso gera uma série de consequências que a gente não imagina, como, por exemplo, polinização das flores, né? Para muitas pessoas isso é um problema, porque tem uma certa irritabilidade, mas para as outras vamos ter lugares floridos, né? A chuva retorna, enfim. Então, esse é um primeiro fenômeno para este começo agora, um fenômeno astronômico, né? Apesar de nos afetar diretamente. E nós temos também os 2 planetas Júpiter e Saturno visíveis durante todo o ano no céu. Lá para novembro ele começará a deixar de ser visível, mas ainda dá para se ver esses 2 planetas no céu. Para quem quiser observar, basta logo que anoitecer olhar para o céu, vai ver eles bem distintos, bem no alto do céu, estando aqui nessa região. Para novembro nós temos um fenômeno muito interessante que vale a pena ficar de olho, que é o trânsito de Mercúrio. O que é o trânsito de Mercúrio? Como Mercúrio é um planeta que está entre nós e o Sol, quando nós olhamos para o Sol, em alguns períodos a gente consegue ver o planeta passando na frente do Sol. E olha que isso leva muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o evento começa por volta de umas 10 horas e termina lá pelas 4 da tarde. Então você tem o dia todo de observação do planeta cruzando o disco do Sol. Imagine, o Sol tem 1.390.000 quilômetros de diâmetro. O planeta Mercúrio, ele é menor, né, tamanho da Lua, vamos colocar assim aproximadamente. Então você tem todo esse planeta cruzando o disco do Sol. O que é interessante? Primeiro, a observação, o fenômeno astronômico, mas para os astrônomos, para os cientistas, qual é a velocidade do planeta cruzando o Sol? Quanto tempo ele leva para percorrer aquele espaço?
qual é a questão da gravidade, né? Como é que a gravidade influencia ou não o planeta. E, claro, obviamente, a posição de observação entre Terra, Mercúrio e o Sol. Então, esse é um fenômeno que vai atrair bastante visibilidade, né? Legal, Janer. E o polo astronômico, além dele ser um atrativo turístico do Complexo Turístico Itaipu, também vem contribuindo para tornar a astronomia um tema mais popular, por meio de capacitações com os professores da região. Como que é feito esse trabalho e que tipo de assunto é abordado com os professores? Muito bem. Pegando a sua pergunta por inteira, assim, na condição de atrativo turístico, ele possibilita isso que nós falamos já anteriormente, a construção de uma cultura científica. Não especificamente da astronomia, mas mostrando às pessoas que elas podem entender de ciência, observando o céu à vista desarmada. Então, o polo astronômico permite isso e é um atrativo turístico voltado para a educação, vamos colocar assim, ou para o aprendizado, né? Para a curiosidade das pessoas. Um parênteses aqui, eu não sei se vocês conseguem concordar comigo, mas assim, o céu ele nos atrai tanto pelo seu aspecto futurista, tecnológico, pode possibilitar, como também pelo seu aspecto histórico, né? Que as coisas que aconteceram tendo o céu como testemunha. As pessoas têm uma mística do céu. Agora, em se tratando de educação, nós daqui no estado do Paraná temos uma obrigatoriedade de saber astronomia para ensinar para os alunos. Então, tanto na formação desses alunos, quanto na formação dos professores que irão ensinar esses alunos, o conhecimento de astronomia ele é muito importante. Então, o Parque Tecnológico, tendo o polo astronômico com essas duas ramificações, permite cumprir uma legislação, que é fazer com que os professores tirem suas dúvidas na questão da astronomia e possam fazer isso de forma correta, o que nem sempre acontece, obviamente, devido à falta de conhecimento. Então, o polo astronômico ele está lá para poder propiciar esse conhecimento, né? Então, nós estamos agora finalizando as capacitações desse ano. Ao finalizar, provavelmente no planejamento devemos pensar como serão as próximas, né? E por hoje é só. Estamos chegando ao final da segunda edição do Papo Tecnológico. Agradecemos a tua participação aqui, Janer, e deixamos o espaço para suas considerações finais. Bom, agradeço muito esse espaço, agradeço muito essa oportunidade de estar fazendo divulgação científica, que é um dos trabalhos que a gente desenvolve, né? E também parabenizar por essa iniciativa, essa mídia, que realmente vai ser de muita ajuda para os divulgadores de ciência, né? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez a presença do Janer. Obrigada também para todos que acompanharam o nosso programa. E esperamos vocês na próxima edição do Papo Tecnológico. Não deixem de curtir as nossas redes sociais e acompanhar todas as novidades do Parque Tecnológico Itaipu. Até a próxima! Até a próxima!